Georgina Business Park apresenta Rio Preto Business. Luiz Fernando Lucas é empresário e diretor regional do Ciesp. Ele avalia o cenário econômico, bem como as oportunidades oferecidas por Rio Preto para quem deseja investir ou estabelecer as sedes de suas empresas. O diretor regional do Ciesp é o nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela presença, Lucas. Por que São José do Rio Preto é uma cidade em potencial para os empreendedores? Rio Preto é uma cidade que tem uma característica acima da média em qualquer situação do ponto de vista de crescimento. Nós estamos incluídos num eixo de desenvolvimento logístico nacional. Aqui passa a BR-153, nós estamos também passa a linha férrea que corta o norte e sul do Brasil, tem uma hidrovia a 60 quilômetros e uma das principais cidades do estado de São Paulo, que é Washington Luiz, cruza a nossa cidade. Localização estratégica. Localização. Rio Preto, se fizer tudo errado, cresce. Então nós estamos bem situados. E um outro fator é uma cidade que tem um equilíbrio entre indústria, comércio, serviço. Então ela não depende de um setor só, então ela nunca vai mal e ela também não cresce só em função de um setor, quando esse setor vai bem. Então as características geográficas que nos colocam um grande diferencial. Quais são os setores da indústria que mais se destacam hoje em Rio Preto? Nós temos uma indústria muito diversificada e muito embasada em empresas de pequeno e médio porte. Nós temos sim alguns setores que se diferenciam pela quantidade de empresas, o setor joalheiro, o setor de móveis, o setor de confecção infantil, mas também temos uma importante indústria de tecnologia, de TI, temos uma importante indústria de produtos químicos e uma importante indústria metalúrgica. Mas em geral, o Rio Preto, e também esqueci de citar, a indústria de produtos médico-hospitalares, que vem crescendo muito na nossa cidade, né, de biotecnologia. Então o Rio Preto hoje está bem capilarizado de setores. Lucas, explica pra gente sobre os parques industriais, né? Quais são as vantagens que eles trazem? Os parques industriais ou distritos industriais, como a gente tem aqui em Rio Preto, facilitam a instalação de empresas e facilitam a organização da cidade do ponto de vista urbanístico e também para o empresário estabelecer o seu negócio num ambiente já preparado para isso. Rio Preto foi pioneira nisso anos e anos atrás, a gente tem alguns distritos industriais e hoje em dia é uma tendência que as empresas se estabeleçam em áreas específicas, né? Tem crescido agora parques industriais como condomínios fechados, a gente ainda está caminhando nesse sentido aqui na região, mas isso, sem dúvida nenhuma, facilitou a industrialização da nossa cidade e fez com que a nossa cidade se transformasse em um centro regional. Como que você avalia aí a chegada do tão esperado, né, tão comentado Parque Tecnológico? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Parque Tecnológico vai alavancar tanto o crescimento de indústrias da região, quanto atrair empresas para os segmentos que estão sendo planejados, poderem se desenvolver com mais desenvoltura aqui na nossa cidade. A cidade está preparada para receber? A cidade está, a cidade tem mão de obra, tem serviço, tem espaço, tem facilidade de distribuição logística, tanto para o norte e nordeste quanto para São Paulo e sul. E mais do que estar preparada, ela precisa, porque Rio Preto cresceu muito nas últimas décadas e ela precisa hoje de ter uma indústria de base tecnológica, porque apesar de que os grandes centros, as grandes capitais do mundo crescem muito mais em serviços do que na indústria, é a indústria de base tecnológica que puxa melhora na capacitação da mão de obra, no nível intelectual, salarial dos empregos. E isso faz com que, inclusive, o nível de serviço de uma cidade melhore. A gente não vai ter espaço para crescer tanto se o parque tecnológico não deslanchar e se a gente não atrair para cá algumas grandes empresas, em especial de base tecnológica. Lucas, na sua opinião, como o Rio Preto se comportou aí diante das crises de 2014? O fator da gente ter uma indústria diversificada de tamanhos e de setores nos deu uma tranquilidade maior em relação a algumas cidades, como por exemplo as cidades que dependem de uma única indústria, de um único setor como principal. Porém, Rio Preto sofreu também. 2014 foi um ano muito ruim para a indústria, do ponto de vista de crescimento de vendas, né? O PIB do Brasil não cresceu, foi ruim, gerou desemprego, então nós estamos num momento ruim da economia.
olhando para um todo, Rio Preto sofreu muito menos do que a média. Rio Preto não tem o que fazer em relação a isso, é um problema do governo federal, que está na contramão do resto do mundo, aumentando os juros, aumentando carga tributária, não destravando as burocracias e, enfim, fazendo com que seja cada vez mais difícil de competir e produzir no Brasil. Apesar desses problemas, você considera que Rio Preto tem uma economia privilegiada? Sem dúvida nenhuma, assim, o país passa por problema nesse momento, mas olhando para dentro do país, os problemas eles vêm e vão, são cíclicos. E investimento não é necessariamente na hora que está tudo bom, né? Tem que planejar para o futuro. E dentro dessa ótica, Rio Preto, sem dúvida nenhuma, está num cenário muito de destaque em relação a outras cidades. Na sua opinião, o que falta para Rio Preto se tornar aí uma cidade de primeiro mundo? O que falta para que a gente se transforme numa cidade muito diferenciada, em níveis de primeiro mundo, do ponto de vista público, que se faça um planejamento de um projeto industrial e um projeto de desenvolvimento econômico muito claro para os próximos 20 anos. A gente saiba o que a cidade quer, independente de quem está no governo. E, independente também deste plano ou de quem estiver no governo, a gente conseguir atrair uma ou algumas grandes empresas para a nossa cidade. Gostou do Rio Preto Business? Acompanhe outras edições no nosso YouTube e Facebook. Georgina Business Park apresentou Rio Preto Business.